Campo elétrico é o tema da vez. Sem mais delongas, vamos direto para esse assunto, pois ele é muito importante para a nossa prova, seja do Enem, seja da prova da terceira série de ensino médio ou de qualquer outro concurso que precise de eletricidade. Sem mais delongas, partiu aula. Campo elétrico. Aí, olha só que loucura, eu escrevi aqui, ó. Campo elétrico, vamos começar pelo campo gravitacional. Aí, oxi, como assim? Pois é, para a gente entender melhor o campo elétrico, é bom que a gente primeiro entenda bem o campo gravitacional, apesar de que eles são campos de naturezas bem diferentes, mas que a sua interpretação teórica é muito parecida, são muito análogos. Então vamos lá. Primeiro, eu criei duas figuras, duas ilustraçõezinhas aqui para te representar o campo gravitacional. Quando a gente está falando de planetas, de astros, de gravitação universal, os exemplos mais comuns é a gente falar da Terra orbitando o Sol, a Lua orbitando a Terra, não é assim? Newton fala na sua primeira lei que se a força resultante sobre um corpo for nula, isso é um indicativo de que ele ou vai ficar em repouso ou que o seu movimento será retilíneo e uniforme. Na segunda lei, ele diz que se a força resultante não for nula, esse movimento será acelerado. Então ele vai aumentar a velocidade ou ele vai diminuir, enfim, alguma alteração ocorrerá na sua velocidade. Se a força ela for no mesmo sentido do movimento, está a favor do movimento, então ela vai tornar esse movimento um movimento acelerado. Ela vai fazer com que esse movimento ganhe mais velocidade. Se a força ela for no sentido oposto ao sentido do movimento, então ele vai tornar o movimento desacelerado. Mas se essa força ela for perpendicular ao movimento, imagine uma partícula indo nesse sentido, mas algo o empurrou para cá. Então ela vai mudar a direção da sua velocidade e vai fazer uma curva. Então todos os movimentos que são circulares, eles possuem uma aceleração chamada de aceleração centrípeta, que aponta em direção ao centro da trajetória. A força que cria a aceleração centrípeta recebe o nome de força centrípeta. Newton então se pergunta por que a Terra não se movimenta em linha reta e ela tem que fazer um movimento em torno do Sol. Tem que existir uma força que aponte para o centro dessa trajetória. Se a gente fingir que a Terra orbita o Sol em um movimento circular, uniforme, então a gente precisa de uma força centrípeta para justificar esse movimento. É quando a maçã cai na cabeça de Newton e ele diz, espera aí, essa força também é gravitacional? Do jeito que a Terra atrai as coisas para baixo sem a necessidade de ter contato com o objeto, o Sol deve atrair a Terra deve atrair a Lua e etc, etc, etc. Então, as forças gravitacionais são consequências da ação de um campo chamado campo gravitacional. Por isso que essas forças recebem o nome de forças de campo, certo? Aqui eu desenhei de duas formas. Quando a gente geralmente está estudando na aula de mecânica, a partir de análises de astros, a gente costuma dizer que essa força gravitacional, essa força G, ela é Gzão. Aí você faz o produto das massas, essa massa maior junto com essa massa menor, certo? Bota o produto entre elas. Então você vai ter aqui, deixa eu apagar esse monte de risco que eu fiz aqui para não bagunçar a nossa figura, né? Então vai ficar aqui, ó, Mzinho. Embaixo você vai colocar aqui o quê? D ao quadrado. A distância ao quadrado. Essa fórmula permite com que se descubra o valor dessa força gravitacional, a atração entre as massas. Quando a gente fala em um contexto mais próximo da nossa realidade, do nosso cotidiano, então a gente costuma chamar essa força de força-peso. E quando a gente chama de força-peso, a gente multiplica a massa pela gravidade. Se a gente isolar de dentro dessa primeira expressão somente a letrinha m, olha o que é que a gente teria. A gente teria essa parte como sendo o que a gente chama de gravidade. É aqui onde está o 10 da gravidade, por exemplo. Sacou? Pronto. Então, a gravidade é o agente que faz existir a força-peso. Essa gravidade a gente costuma, nas questões de cinemática, por exemplo, de queda livre ou coisas do tipo, chamá-la de 10.
É 9,8, a gente arredonda para 10 metros por segundo ao quadrado. Mas esse valor é uma particularidade. É apenas para situações onde o objeto sujeito à força-peso, ele está muito próximo da superfície da Terra. Quanto mais alto a gente tiver, esses valores também vão mudando, não é assim? Pronto. Então a gente poderia descobrir qual é o valor de uma certa gravidade simplesmente pegando o valor do seu peso, da força que atua sobre ele e dividindo pela massa. Se a gente fizer essa razão, o resultado é exatamente o valor da gravidade. Viu como é que se faz para chegar no valor de uma gravidade? Então pronto, lembrando que em pontos mais distantes a força vai ser menor, por essa razão o valor do campo gravitacional naquela região também será menor. Uma curiosidade é que a gente costuma escrever a gravidade aqui na superfície da Terra com o valor 10 e a unidade metros por segundo ao quadrado. Mas como a gravidade é o resultado da divisão de uma força por uma massa, a gente também poderia expressar esse 10 em newtons por quilograma. Então, seu significado seria: cada vez que um corpo, um objeto qualquer, ele é colocado nas proximidades da superfície da Terra, uma força de 10 newtons atua sobre cada quilograma. Se o objeto só tiver 1 quilograma, ele vai ser puxado para baixo por uma força de 10 newtons. Mas se o objeto tiver 20 quilogramas, a força total que vai atuar sobre ele é uma força de 20 newtons, porque ele tem 2 quilogramas, são 10 newtons para cada quilograma. Sacou? Pronto. Agora que a gente já tem esse resumo do que é o campo gravitacional, né? O que é a gravidade e o que é a força-peso, a gente já pode então começar a conhecer as características de um campo elétrico. E aí eu fiz algumas anotações para você acompanhar aqui a nossa linha de pensamento. A definição de campo elétrico. Considere uma carga Qzão. Uma carga Q. Ela é positiva e está criando um campo elétrico ao seu redor. E uma carga Qzinho, também positiva, colocada em um ponto qualquer desse campo. Entenda essa palavra campo como lugar. Então, quando a gente está colocando uma carga Qzinho em um campo elétrico, nós estamos colocando a carga Qzinho em um lugar, em uma região, em volta de outra carga que está provocando, está criando, está induzindo o surgimento de forças elétricas, tá bom? Então, se a gente fizer essa situação que está descrita nessa figura aqui no meio da sua tela, essa carga Qzinho vai estar sujeita a uma força de repulsão. Agora, se trocarmos a carga Qzinho por outra carga 2Qzinho, ou seja, se dobrarmos o valor da carga que vai ser colocada no lugar do Qzinho, o que é que vai acontecer? O módulo da força ela vai dobrar, ela vai ser 2F. Mas por quê? Porque a força não é diretamente proporcional ao produto das cargas, ou do módulo das cargas. Eu tenho Qzão vezes Qzinho. Só que agora eu tenho Qzão vezes 2Qzinho. O produto vai ser 2Qzão Qzinho. O produto dobrou, então a força ela dobra de valor, sacou? Agora vamos imaginar que para uma carga de 3Qzinho, a força vai passar a ter um módulo de 3F. E assim por diante. Cada vez que eu troco aquela carguinha por uma carga maior, eu vou tendo forças cada vez mais intensas. Dizemos que naquele ponto onde foi colocada aquela carga, a força elétrica ela é diretamente proporcional ao valor da carguinha Qzinho. Veja só, se eu colocar F sobre Qzinho, dá o mesmo resultado que eu colocar 2F sobre 2Qzinho, vai dar o mesmo resultado se eu colocar 3F sobre 3Qzinho, ou seja, tudo isso é um resultado constante. Essa constante é quem vai representar o valor do campo elétrico. Olha só, essa constante vai ser representada pela letra E significará o campo elétrico, que é a quantidade de newtons para cada coulomb que vai chegar naquele lugar. Alguns pontos importantes. A unidade de medida do campo elétrico é o newton por coulomb, porque eu estou dividindo a força que é em newtons pela carga de prova, né, aquela carga Qzinho, que é em coulombs, então é newtons por coulomb. Segunda observação, o campo elétrico ele
o campo elétrico num dado ponto depende da carga geradora, não da carga Qzinho que sofre a ação desse campo. Faz o seguinte, finge que esse microfone é uma carga Qzão. Nesse ponto aqui ao lado, se eu colocar uma carga, ela vai receber uma força. Se eu colocar o dobro da carga, ela dobra o valor da força, o triplo da carga triplica o valor da força. Mas esse campo não foi criado pela carga que foi colocada nesse ponto. Esse campo está em volta dessa carga maior. Então, essa carga é quem cria as características daquele campo. Tá combinado? Vamos mais adiante. O vetor campo elétrico. Assim como a gravidade é um vetor, o campo elétrico também é um vetor. Na verdade, ele tem que ser um vetor. Por que ele tem que ser um vetor? Porque nós estamos pegando aqui uma força que é uma grandeza vetorial, estamos dividindo por um valor que não é vetor, por um escalar. É como se você estivesse pegando um vetor e dividindo por 2, por 3, por qualquer número. O resultado também será um vetor. Então, o campo elétrico ele é uma grandeza vetorial. Se mede newtons por coulomb e se tem módulo, tem que ter direção e sentido. Qual que é, então, a direção? Então, a direção é a mesma direção da força. Então, ele sempre atua no mesmo sentido, na mesma direção da força. Já o sentido vai depender de duas coisas. Você pode analisar o sentido a partir das informações sobre a carga de prova, sobre o Qzinho, mas você também pode descobrir as características do vetor campo elétrico a partir das informações da carga que está criando o campo elétrico, o Qzão. Então, vamos lá. Sobre o Qzinho. Quando a carga de prova for positiva, o campo elétrico vai ter o mesmo sentido da força. Então, se a força foi para lá, o campo elétrico é para lá. Agora, se a carguinha de prova que eu coloco for uma carguinha negativa, então o campo elétrico ele vai ter o sentido contrário. Eu pus uma carga negativa e a força foi para lá. Então, é porque o campo é para esse lado contrário. Tá fazendo sentido para você? Muito bem. Agora, quanto à carga geradora, como é que eu poderia descobrir a partir de informações a respeito da carga geradora? Quando a carga geradora for positiva, então o campo elétrico vai ser um campo elétrico que vai ser um campo elétrico de afastamento. Você pode usar a palavra afastamento ou divergente, ele vai divergir, ele vai se afastar. Quando essa carga geradora for uma carga negativa, então o campo elétrico ele vai ser um campo elétrico de aproximação ou de convergência, ele vai vir em direção lá. E aí eu fiz um exemplo aqui, 4 possibilidades diferentes aqui. Dá uma olhada nessa primeira ilustraçãozinha aqui, tá bom? Eu tenho 2 cargas positivas, Qzão é positivo e Qzinho também é positivo. Já que a gente sabe que cargas de mesmo sinal se repelem, então a força que atua sobre Qzinho tem que ser para a direita. Professor, não tem forças atuando sobre Qzão, não é? Tem sim, tem sim. E por que o senhor não desenhou? Eu não estava afim. Brincadeiras à parte, porque eu só estou analisando o que acontece na carga de prova, não o que acontece no Qzão. Por isso que eu não me dei ao trabalho de desenhar forças em Qzão. Mas que tem forças lá, tem sim. Então, em Qzinho, há uma força de repulsão. Essa seta verde que a gente tem aí, certo? Então, significa dizer que o campo elétrico é para a direita também, que é a seta azul. Ficou claro? Então, quando a gente tem uma carguinha de prova positiva, o que a gente está vendo aqui, quando ela é positiva, campo e força têm o mesmo sentido. Olha aqui nessa segunda situação. Quando a carga de prova é negativa, por que eu desenhei a força para a esquerda? Porque eu estou colocando aqui uma carga positiva. E cargas de sinais opostos se atraem. Então, essa força verde está mostrando uma atração. Mas como ela é negativa, a carga de prova, então o campo elétrico tem um sentido contrário. O campo elétrico é para a direita. Isso se eu analisar olhando para as características da carga de prova. Se eu olhar para as características da carga geradora, todas as duas não são positivas? Todos os 2 exemplos que eu coloquei são positivas? Então o campo elétrico tem que ser um campo elétrico de afastamento. Olha aqui, exatamente, todos os 2 casos são campos que estão se afastando. Agora vamos mais aqui à frente. Esses 2 últimos exemplos. Forças. Analise primeiro as forças. Nesse primeiro exemplo que você está vendo aqui na sua tela, na parte superior, a força de atração.
Mas como a carga de prova, o Qzinho, é uma carga... Você está ouvindo aí o barulho de um carro passando, né? Ó, se distraia não, mantenha o foco. Então escute só. Quando você tem um Qzinho positivo, o campo elétrico tem que apontar para o mesmo lado da força. O que vai confirmar a informação de que, se a carga geradora for negativa, o campo ele é de aproximação. Vamos então agora para o último exemplo. Quando a força elétrica é de repulsão, é um indicativo de que as cargas têm mesmo sinal. Por isso que eu desenho uma força de repulsão. Mas como o Qzinho tem que ser, nesse caso o Qzinho é negativo, então o campo elétrico tem que ser com um sinal oposto, um sentido oposto. Por isso que ele está para a esquerda, exatamente porque a carga geradora ela é uma carga negativa e cargas negativas elas geram campos de atração. Essas são então as características de um campo elétrico. Agora você vai pegar as suas listas de exercício e vai dar um treino sobre isso, tá bom? Mas fique atento, assista às próximas aulas. Por quê? Porque campo elétrico tem muito mais assunto sobre isso. A gente está apenas introduzindo os conceitos de uma grandeza chamada campo elétrico. Na próxima aula, nós vamos entender muito mais a respeito desse campo. Bons estudos, um forte abraço e a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau!